A minha preocupação, e aí eu quero transmitir, é o seguinte: é aquilo que eu falei no bloco anterior. Não está vindo gente de fora buscar essa droga. Os consumidores estão aqui. E as peças do tabuleiro serão trocadas. Por isso essa preocupação do senhor com o lado social, com as famílias, as pessoas do bem. Isso, é aí que temos que... Eu acho que isso foi... Não falo que enxugar gelo, porque moralmente foi bom. Sabe, a cidade sentiu, o bairro sentiu, tanto de gente que vem. Sei que a pessoa que passa geralmente por você para te cumprimentar. Isso é bom, porque é o reconhecimento de um serviço, é obrigação, tem ciência disso. Se eu pudesse fazer isso todo dia, nós faríamos, não é? Inclusive, eu queria fazer essa pergunta. O senhor, por que não fazer esse tipo de trabalho mais vezes? Porque a gente vai abandonar outros fatores, por exemplo, a mulher que apanhou em casa, o rapaz que teve o bem roubado, furtado, a pessoa que foi ameaçada, que está com medo de ir do trabalho, que o filho dela não está podendo trabalhar, que ela está achando. Você abandona isso. Ou seja, acaba caindo na falta de mão de obra, de pessoal. É aí por isso que eu falo para você, o sucesso está no resultado. Entretanto, o custo foi esse, nesse período. Então, você se sentir impotente, você olhar aquela situação e você ter que escolher. É aí que eu usei a analogia com aquele bloquinho que a gente vê no pronto-socorro. Para quem está sendo atendido ali, está buscando um atendimento, ele não entende aquilo ali, mas para quem fez, ele sabe, porque ele criou aquilo ali. Ele sabe o que o vermelho, aqueles casos têm que ser atendidos primeiro. O rapaz que está com o dedo cortado, que está vomitando, que está com diarreia, ele tem que entender que a luz dele lá é a verde. Então, existiu outra necessidade maior. Isso, né? Só que o custo para a sociedade, por exemplo, documento de trânsito, o cara comprou o carro, ele quer o documento de trânsito dele. E às vezes eu estou na rua, ou eu estou no plantão, ou eu estou olhando esse serviço, ou a noite anterior eu virei a noite vigiando. Você ficar parado em frente a uma casa, olhando se algo vai acontecer. Você querer lhe relacionar uma pessoa a outra. Eu tenho um filho pequeno, né? As minhas policiais têm filhos. Entendeu? É aí que não é falta de vontade. Se pudesse, se tivesse estrutura. Para você ter ideia, o Estado ele sempre trabalha com menos do que deveria. Qualquer um que é atendido em uma instituição pública, ele sabe que ele sempre trabalha com menos pessoas do que ele pode. Uma fábrica particular, ela quer ter um mínimo de pessoas para poder produzir o máximo de resultado. A administração pública não, em regra ela tem um mínimo porque o Estado não tem condições de ter a mais. A previsão para Passa Quatro são 3 investigadores, nós temos uma. São 3, nós temos uma. E você tem que considerar que essa previsão é o mínimo que o Estado dá. Tipo assim, com isso aí você tem que produzir. Ou seja, se ele colocou 3, talvez o certo seria 4 ou 5. Não sei o estudo, eu não vi o estudo. Chegou para mim o resultado em 3, nós temos uma. Uma que tira plantão, se ela tiver de plantão hoje, segunda, ela tem que folgar. Ela teve que folgar ontem, se ela trabalhou à noite. Entendeu? Então, assim, esse é o resultado do serviço. Para mim foi um sucesso. Queria fazer mais, mas a preocupação que eu chamo para você, como um formador de opinião na cidade de Passa Quatro, que eu chamo para outras pessoas que são formadoras de opinião em Passa Quatro, nós temos, alguns irmãos até entenderão melhor, nós temos que pegar a nossa régua e começar a medir melhor. Olha só, saiu essa organização, nós temos aí os usuários, nós temos crianças, adolescentes ociosas no período da tarde que ficam vendo o tráfico, ficam vendo o rapaz ganhando dinheiro fácil, e ele chega em casa e ele pensa: o que é melhor para mim? Eu traficar e comprar um tênis legal, eu andar de moto, ou eu ficar trabalhando e vendo o dinheiro sendo contado, com vontade de comer uma pizza e não posso? É aí que nós temos que pedir a nossa régua, pegar e medir. Vamos medir com justiça. Não acabou o tráfico, está longe de acabar, mas a questão social tem que ser revista. A polícia é como se fosse aquele tratamento de choque. Cada pai, cada mãe cuidar do seu, né? Pelo menos. Isso. Para que não acaba caindo da gente, que é a sociedade. Porque, assim, se você não olhar o seu, você às vezes acha mais fácil olhar, né, o do outro, o vizinho. Né? Mas se a gente, cada um fizer a sua parte,
já ajuda a dificultar um pouco, né? E É sabemos isso que o senhor está colocando. Isso, e sabemos cobrar, então o que é nossa obrigação? O reconhecimento, ele traz um benefício também, né? Traz sim. Hoje, excepcionalmente, vocês que estão acostumados a ficar com a gente, né, com um programa de música, hoje eu também fui até surpreso, fiquei surpreso porque foi escolhido o meu programa para o Dr. Bruno, você percebeu que ele é bem calmo, né, mas não é de falar muito, já me confessou aqui como é que a gente consegue, porque é difícil pegar o microfone para falar para as pessoas, porque não é fácil no mesmo não, mas a gente já tem esse dom, já está ainda uma longa data, e o Dr. Bruno também me pediu que não tivesse participações, perguntas, para não desviar o foco do trabalho que eles conseguiram realizar. Então, doutor Bruno, eu queria que o senhor falasse também como é que foi o trabalho de vocês na cidade de Itanhandu, onde foi mais difícil para vocês realizar o trabalho, porque existe todo um processo, um estudo, um planejamento aí, como é que vocês fizeram isso, quanto tempo foi, como é que foi, quantas pessoas foram pegas na cidade de Itanhandu e Passa Quatro também. Sim, aqui na cidade, ao todo, foram deferidas 15 prisões temporárias, 11 daqui em Passa Quatro, inicialmente, e 4 em Itanhandu. As de Itanhandu, a ligação com o Passa Quatro era o seguinte, a suspeita, os suspeitos, eles adquiriam droga dessa organização que a princípio era chefiada por Sidney Paulino até o dia que ele foi alvejado e revendiam em Itanhandu. Tanto se confirmou isso que foram apreendidas quase 200 pedras de crack na cidade de Itanhandu. Fora o que quando nós chegamos o rapaz estava jogando fora. A gente ainda perdeu um tanto de cocaína que foi jogado fora. Porque até você entrar na casa de uma pessoa, você tem que arrombar a porta, você tem que pular portão, você tem cachorro, você tem vizinho, você tem papagaio, você tem tudo. Não é fácil, você tem que cercar a casa, você sabe que tem criança, você tem preocupação. Tem casos que tinha crianças de 1 ano de idade, crianças de 5 anos. A visão que a gente pede, que eu sempre peço muito a Deus, que aquelas crianças que estão sofrendo, vendo os pais sendo presos, que elas não tenham uma visão distorcida da polícia, que futuramente elas consigam entender o lado certo e o lado errado. Essa é uma preocupação nossa, porque a criança não vai conseguir entender, ela está vendo o pai dela sendo levado embora por pessoas ruins. Essa é a visão que se cria. É difícil você tentar amenizar isso. Entende os fatores? Assim, eu estou conseguindo passar de forma clara? Então, lá foram 4, foram aproximadamente 200 pedras, e talvez não tínhamos mais, porque logicamente que essa organização, depois que o determinado chefe saiu e o outro assumiu, ela teve uma quebra, porque ela tem que se organizar de novo, ela tem que achar um novo fornecedor, ela tem que pensar em outra logística, onde vai guardar, onde que vai armazenar, onde, né, o dinheiro vai ficar onde. Então, foram esses 4 que foram presos lá, eles adquiriam drogas desde o início. Então nós tínhamos o seguinte, uma organização que aqui era instalada para vender no varejo apenas em Passa Quatro, vendia no varejo, porque se ele vendesse no atacado em Passa Quatro, ele ia criar uma espécie de disputa com a organização dele, e ele vendia no atacado em Itanhandu. E você vê, para você ter uma ideia, é o que eu estava falando, às vezes a gente olha a massa, 25 gramas, você pega uma pedra de 25 gramas, o rapaz ele compra por R$300, R$400, ele divide aquilo tanto, e ele ainda tira muito lucro, quase, né, uma proporção boa. Então assim, uma pessoa determinada que faleceu, a gente costuma falar, todo mundo fala, né, assim, a pessoa escolhe, né, o cemitério ou a cadeia, o criminoso, né? Aqui alguns, parece que a maioria escolheu a cadeia, alguns escolheram o cemitério, e você pega essa organização que estava aqui instalada numa cidade pacata de 15 mil habitantes, formada por pessoas trabalhadoras, a entrada de Minas Gerais aqui, que tem uma história no Brasil, tem uma história viva no Brasil. Você instala essa organização, você coapita pessoas do bem, pessoas trabalhadoras, uma para guardar, outra para entregar, outra para vender, outra para guardar seu dinheiro. Você cria um patrimônio e cria uma ilusão
naquele bairro que você é uma pessoa do bem, que você não deixa roubar, que não existe isso. Ele só não queria a polícia atenta para o bairro dele, onde ele atuava. Quanto menos polícia, melhor. Então você coapita essas pessoas, você dizima dezenas de famílias, quiçá centenas de famílias. Você dizima, seja viciando, seja envolvendo ela na prática do crime. Você chega a esse ponto e depois você vê esse resultado. Todas essas pessoas envolvidas. Então aqui, finalizando, aqui foram, salvo engano, 12 pessoas que ficaram presas. A semana foi bem corrida, minha cabeça está muito pesada, porque aí depois vem os inquéritos que estão surgindo. Então assim, os números talvez não estejam muito exatos. Foi apreendido quase 1 quilo de droga, somando todos os tipos de droga. Se você for considerar massa, se você for considerar porções, passou das centenas de porções de drogas, das mais variadas. Balanças encontradas, balanças com um fim específico de traficar, de usar para traficância. Entendeu? Não é balança para cozinhar, não. Você apreende dinheiro, você apreende patrimônio, e aí você permite, com isso, que a sociedade possa, pelo menos em determinado momento, ficar um pouquinho em paz. Nós estamos em paz, eu estou em paz comigo mesmo. O senhor considera que essa ação da polícia foi um sucesso? Ou o senhor acha que ficou assim ainda um pouco